prazer estar aqui com vocês hoje. É um auditório de jovens, né? E a gente vai procurar interessar vocês nessa colocação. Eu tenho uma pesquisa sobre os jesuítas no Ceará e tenho me interessado sobre a historiografia produzida por eles, né, sobre a presença deles no Ceará. E nas minhas andanças pela Biblioteca Pública do Maranhão, no mês passado, eu encontrei um livro muito interessante. É uma crônica escrita por um jesuíta em 1759, no Pará, contando a história da conquista do Maranhão e a missão dos jesuítas na Serra da Ibiapaba. Eu já tinha lido outros livros sobre essa presença dos jesuítas aqui na Serra da Ibiapaba, e o que me surpreendeu no relato do jesuíta, lá no século XVIII, primeiro foi a maior proximidade entre o tempo em que ele fala sobre a Ibiapaba e o tempo das ocorrências, né, no século XVI. E a gente sabe que toda vida que a gente discute identidade de povos e lugares, a gente corre o risco de imaginar que o passado teve uma certa lógica fundacional, né? Parece que porque as coisas aconteceram de determinada forma, parece que já era para acontecer, já estava determinado a acontecer, né? E esse é um cuidado que a gente tem quando olha para o passado. Por isso eu prefiro sempre falar, ao invés de falar de fundação, por exemplo, de uma missão dos jesuítas aqui na Serra da Ibiapaba, eu prefiro pensar na formação de uma missão. Eu acho que pensar o passado e pensar as coisas culturais e as coisas das sociedades humanas como processo é muito mais interessante do que pensar como estrutura fundacional, né? Datação. Não que as cronologias não sejam importantes, é importante sim ter a data, né, de determinado acontecimento. Mas a data do determinado acontecimento em si mesma não é suficiente para que a gente compreenda determinados fenômenos, né? Então, assim, na crônica da história do Ceará, na historiografia cearense, como a gente vai atrás de entender como é que o Ceará foi formado, né? E a gente vai querer entender o Ceará como foi formado a partir de um presente, onde o Ceará é isso que é hoje, uma das unidades da Federação, né, brasileira, da nação brasileira. Então a gente se volta para o passado tentando achar o Ceará que a gente tem hoje, né? E a gente não vai encontrar, né? E o que mais me encantou nesse livro foi exatamente um jesuíta no século XVIII. No ano, acho que vocês sabem que no século XVIII o primeiro-ministro de Dom José, né, do rei de Portugal, lançou um decreto expulsando os jesuítas de todas as terras da coroa, né, inclusive do Brasil. E ele escreve nesse ano da expulsão, ele escreve ainda aqui no Pará, né? Portanto, ele escreve no ano em que a conversa sobre a expulsão começa a acontecer, os atritos, né, entre o ministro do rei de Portugal e os jesuítas aqui, dessa região do Pará e do Maranhão, e ele escreve essa crônica histórica, né, oferecendo as cinzas da rainha de Portugal. Ele diz assim, no oferecimento, o título do estudo História da Companhia de Jesus na extinta província do Maranhão e Pará, e ele oferece as reais cinzas da fidelíssima rainha e senhora Dona Mariana da Áustria, que é a esposa do rei de Portugal.
E aí ele começa a se queixar. Já houve um tempo em que os jesuítas foram mais abençoados, já foram mais protegidos pelo rei e pela rainha de Portugal. Lamentavelmente estamos vivendo um momento de muita apreensão, não sabemos o que vai acontecer conosco, porque vamos ser expulsos e tal, né? E aí ele começa a contar para as cinzas da rainha, né? Porque ela já morreu fazem alguns anos, assim, pelo menos 10 anos que ela já morreu. Então, José Xavier de Moraes da Fonseca Pinto, que é o jesuíta, né, que escreve essa crônica, ele começa a contar para ela a história da ocupação, que ele chama Descoberta e Conquista do Maranhão. O que me chamou a atenção nesse relato, quer dizer, ele está falando do Pará e do Maranhão, né? Então, o lugar, vamos dizer assim, geográfico, político, de observação do processo de conquista do Maranhão vai ser o século XVI, e ele está olhando, contando a história no século XVIII, lá no Pará. Então, o Ceará, para ele, é outra coisa, não é o que interessa para ele. Ele está interessado em entender como se deu a conquista do Maranhão. E como está interessado em entender essa conquista do Maranhão, ele mostra que aquela ideia de que a colonização do Ceará se deu por duas frentes, né? Uma, vamos dizer assim, beirando o litoral, né? Vindo de Pernambuco e beirando o litoral, e a outra vindo da Bahia, pelo São Francisco, depois pelo Jaguaribe, subindo e tal, né? Então, o Ceará teria tido essas duas frentes de colonização. E acho que a historiografia cearense leva muito a sério isso, né? Pois o jesuíta aqui vai nos mostrar que eles nunca se interessaram assim, pelo Ceará exatamente, né? Martins Soares Moreno, por exemplo, né? E Pero Coelho, que são contemporâneos, na primeira metade do século XVI, e eles vão passar pelo Ceará, e vão passar pela Serra da Ibiapaba. Mas eles estão interessados em conquistar o Maranhão, porque eles já tinham tentado por mar, já tinham pelo menos umas 2 ou 3 iniciativas, né, com caravelas armadas, saindo de Portugal. E quando eles chegavam na costa do Maranhão, devido às águas revoltas, né, e certas inclinações marítimas, né, do vento e a profundidade do mar, né, naquele lugar chamado Boqueirão, que dizem que já engoliu, ali no litoral do Maranhão, entre a ilha de São Luís e Alcântara, já engoliu inúmeras embarcações. Então, nessa tentativa de ocupação da ilha de São Luís, os portugueses foram 3 vezes mal sucedidos, né? Não conseguiram, a primeira vez não conseguiram encostar, o mar não deixava, eles acabaram indo parar mais adiante, para o lado da Amazônia. E as 2 outras vezes eles perderam as embarcações, uma conseguia sobreviver e voltava para Portugal para contar que não dava para chegar. Mas qual era a curiosidade deles pelo Maranhão? Porque era muita água, pressupunha-se ali muita riqueza de toda ordem, era uma vegetação muito verde, eram muitos rios, né? Ali várias ilhas. Então, assim, eles acreditam que aquilo ali é um Eldorado, né? É um lugar de extração de riquezas e, portanto, essa questão de ocupação, conquista do Maranhão se torna quase que uma obsessão para os portugueses. Então, eles passam pelo Ceará vindo de Pernambuco, né? Deixa eu dar aqui mais um dado para vocês. Este relato nos interessa muito de perto, na medida em que trata do processo de descobrimento e conquista do Maranhão, desde o século XVI. As tentativas feitas encontravam um grande obstáculo à força das águas na costa do Maranhão, que foi avistado primeiro pelos espanhóis, caso de Estevão Pinzón, depois pelo português Luís de Melo da Silva, que volta com a permissão de Dom João III,
com 3 caravelas para a conquista do Maranhão. O seu empreendimento não passará das águas tumultuadas daquele litoral, que engolirá 2 embarcações, retornando a fracassada expedição ao Porto de Lisboa, e ele organizará uma nova empreitada em 1535, com uma armada de 10 navios, 900 soldados e 130 cavalos, sob o comando do capitão Mor Aires da Cunha, que também não consegue chegar ao Maranhão. Então eles ficam desencorajados, né? E aí eles decidem que vão conquistar o Maranhão por terra. E concebem esse projeto de conquista por terra, o que os levará a percorrer, ladeando, vindo de Pernambuco, né, pela costa. Querem chegar justamente à Serra Grande, né, a Serra da Ibiapaba, que é o ponto de passagem para o Maranhão. Então, ele descreve na crônica dele o seguinte, dá o seguinte detalhamento. Eu gosto da linguagem que ele usa, que é uma linguagem do século XVIII, né? Para nós que estamos aqui no século XXI, é um português mais rebuscado, é um português diferente, mas é muito interessante. Ajuntaram-se em Pernambuco Pedro Coelho de Souza e Martins Soares Moreno, com outros mais de sua parcialidade, apostados todos a comprarem com sangue alheio ou a sua perdição ou o seu desengano, muito à custa das vidas, da honra e ainda dos seus próprios cabedais, penetraram naqueles sertões mais como roubadores da liberdade, que aí o jesuíta adota uma posição crítica, né, em relação aos caçadores de índio. Né? Ele vai, todo o tempo o texto dele é pontuado por uma crítica ao tratamento que os colonos, né, portugueses, os militares portugueses, vão dar às aldeias, né, aos índios, pelo caminho onde eles passam. Penetraram naqueles sertões mais como roubadores da liberdade que descobridores do Maranhão, enquanto não aparecia alguma tapada acomodada onde pudesse Pedro Coelho fazer sua grandiosa caçada, mais própria do seu despotismo que da sua reputação e cristandade. Entraram por Jaguaribe e foram buscando o Ceará, descobrindo algumas aldeias de índios, a quem não tinham ainda amanhecido as luzes do Evangelho, vivendo sem mais leis do que as da natureza e sem mais economia que a que lhes ditava a sua barbaridade e ineptidão. A propósito de catequese, né, de cristianização dos índios, mas paralelamente a crítica ao modo despótico com que, especialmente Pedro Coelho, vai tratar os índios do Ceará. O que eles querem do Ceará? Além do caminho para o Maranhão, eles querem soldados para a expedição e guias, né? Então, assim, um Ceará com uma população muito grande, né, de nativos, né, eles chamam indígenas. Então, eles, à medida que passam, eles capturam, não apenas como guias, mas porque sabem que as tribos, né, que ali vivem, elas têm intercâmbios, elas se conhecem, elas negociam, elas mudam de lugar. Então, eles vão ter muito... o Martim Soares Moreno vai ser mais cauteloso, ele vai ser mais carinhoso com os índios, vai presenteá-los por entender dessa forma, que se ele quiser conquistar o Maranhão, ele tem que tratar os índios muito bem. Já o outro, o valentão, o Pedro Coelho, parte para a brutalidade, né? E eles dois entram em choque. E por conta dessa visão diferente que os dois têm com relação às estratégias, todos os dois querem usar os índios para conquistar o Maranhão, né? Todos os dois querem usar a Ibiapaba como um lugar de passagem para o Maranhão. Só que as estratégias, né, um é mais pacífico e o outro é mais violento. Um outro aspecto que eu achei muito interessante, tem outras passagens, eu fui avisada muito em cima e não tive tempo de preparar o texto que eu gostaria de ter preparado. É uma descrição que o jesuíta faz da Serra da Ibiapaba.
Ele diz: é esta serra uma das mais elevadas de toda a nossa América, tanto assim que do alto dela, como observei quando passei por ela, se veem andar as nuvens por baixo, reconhecendo a superioridade dos seus influxos, experimentando-se nas suas raízes, que formam um dilatado vale, as chuvas de que não participa algumas vezes a sua eminência. Nesta, em uma dilatada planície, estavam situadas 3 aldeias das mais populosas daquele sertão de índios, tabajaras, por natureza belicosos, de gênio mais tratável e de condição menos fera do que a sua barbaridade permitia. Com este se avistou Pero Coelho e seus companheiros, ao tempo que estavam recebendo uma grande visita dos Tupinambás, seus parentes, chegados havia pouco da ilha do Maranhão, como é costume entre eles. Dissimulou com presentes, com dádivas que trazia os paliados intensos de sua resolução. O Pero Coelho chega à Serra da Ibiapaba, vindo do Pernambuco, e ele encontra os índios Tupinambás, que vêm exatamente da zona do Maranhão. Então, para eles, é mesmo que descobrir uma mina de ouro, o contato com esses índios, porque eles podem dar informações preciosas sobre as riquezas, sobre os caminhos, sobre como chegar, qual é vamos dizer assim, a rota, o caminho mais adequado para eles realizarem essa empreitada. O relato dele vai prosseguindo, de forma detalhada. Ele conta uma série de episódios que envolvem as artimanhas de Pero Coelho para levar aqueles índios ao Ceará, O Ceará, então, é entendido como aquela região de Fortaleza. Depois que acabam as bugigangas que ele leva para presentear os índios, ele fica com medo, porque é um grupo muito grande de guerreiros, homens fortes. Então ele inventa uma história que lá no Ceará ele tem muito mais coisas, muito mais riquezas, presentes para dar para eles, e convence alguns representantes das três tribos a irem com ele em expedição para lá encontrar com Martim Soares Moreno. Quando ele chega lá, ele conta com o Martim Soares Moreno, então já tinha pedido para essa passagem, porque assim, as viagens demoravam 7 meses, 8 meses, 1 ano. Então ele pedia autorização ao governador-geral para ter uma carta um cargo de capitão-mor para poder passar e ter essa ação sobre os índios como uma autoridade representante da coroa portuguesa. Quer dizer, ele não vem ao Ceará para fundar nada, nem forte, nem... Ele vem realmente interessado nessa conquista do Maranhão. Só que eles param para descansar, e ao parar para descansar, eles vão estabelecendo relações, amizades, cortesias, às vezes confrontos, com as populações locais. O Pero Coelho, quando chega com esse grupo, que é um grupo grande de índios ao Ceará, ele diz que tem medo que eles fujam e que ele vai aprisioná-los para formar um exército para a expedição para o Maranhão. E o Martim Soares Moreno diz que ele não faça isso, que eles vão se espantar, eles vão ficar hostis e não vão querer colaborar. Bom, mas aí o Pero Coelho aprisiona eles brutalmente, toma de surpresa, com seus soldados, amarra os índios, e as mulheres começam a chorar e cria uma confusão danada. O Martim Soares Moreno volta para Pernambuco, vai enredar, vai fuxicar do Pero Coelho, a autoridade maior em Pernambuco, e pede que mande um exército para capturar o Pero Coelho e enviá-lo para a prisão do Limoeiro, em Lisboa. E dito e feito, ele é preso, o Pero Coelho, enviado para Lisboa, e o Martim Soares Moreno volta, com um jeito mais brando, mais pacífico, tentando pacificar aqueles índios para continuar a sua empreitada em direção ao Maranhão. O
detalhamento da viagem pelo litoral que eles realizarão, ele chama, por essas dilatadas praias e areais imensos, caminhavam esses homens, né? Primeiro os soldados, os chamados colonos, na realidade são militares. Depois eles decidem, no Martins Soares Moreno, que os jesuítas podem ajudá-los também nessa empreitada. E é quando eles chamam, né, o famoso Padre Pinto, né, e Luiz Figueiras para sair de Pernambuco e ir na frente, né, dirigindo uma expedição para acalmar os índios, né, a respeito das brutalidades que eles tomam conhecimento, né, cometidas pelo Pero Coelho. Então, assim, na leitura que eu tinha feito antes, a respeito desse fato, né, a presença dos jesuítas aqui na Ibiapaba, eles vinham com a missão da catequese. Né? Não sei se vocês, nos livros de história, né, do ensino médio, se vocês lembram dessa informação, mas, na realidade, essa presença dos jesuítas, né, na Serra da Ibiapaba, desculpe, vai se dar por essa passagem, né, por esse desejo de atingirem as terras do Maranhão. É uma pena que eu não possa mostrar para vocês o texto. Eles descrevem os jesuítas caminhando, muito despojados, os sapatos deles, acho que eles levam mais de 5 meses, 7 meses, 8 meses viajando até chegar na Ibiapaba. Eles ficam sem sapato, andam descalços, feito crianças. Depois acaba os alimentos que eles levam, aí vão comer só peixe. E os índios ajudando eles, né, na sobrevivência. Vai um grupo de índios escoltando os jesuítas. Quando eles chegam na Serra da Ibiapaba, eles estão tão cansados que eles estão quase desmaiando, né? E aí os índios levam os dois nos braços, porque eles não conseguem nem subir, né, a serra, porque não tem mais força, não tem mais energia e tal. E então vai se estabelecendo uma relação de camaradagem, né, entre os jesuítas. Mas assim, a intenção é a conquista do Maranhão. É só isso que eu quero chamar a atenção nessa exposição. Esse livro eu posso dar referência e vocês podem ler depois. O mais importante para mim, nessa discussão sobre a presença dos jesuítas aqui na Ibiapaba, é que o Ceará e a Serra Grande são considerados uma passagem, né? Então, para quem pensa um território, né, para quem vai atrás da fundação do Ceará, você vai encontrar um empreendimento que, longe de significar um projeto de fundação, né, ele tem um projeto de conquista de uma terra vizinha, né, de transposição a um lugar de passagem para conseguir chegar à terra vizinha. Eles ficam aqui na Serra da Ibiapaba por 5 meses. A viagem, não porque eles quisessem, mas porque a viagem foi muito longa, e eles ficam o tempo suficiente para descansar na viagem, né, de Pernambuco até Ibiapaba, para erguerem uma igrejinha. Enquanto isso, vamos catequizar, amansar os índios e conquistar a confiança dos índios para tê-los, né, como guias, né, e reunir informações e escolta para seguir viagem para o sonhado Eldorado maranhense. E tudo parecia funcionar com perfeição. Finalmente, né, pelo menos até Ibiapaba, parece que a expedição está funcionando bem. Só que o Padre Pinto, ao descer a serra, ele ainda acha que tem que catequizar um grupo que ele acha que é hostil, né, ao cristianismo. Ele será morto por esse grupo, não no altar a rezar uma missa, como já lemos em algum lugar, né, na historiografia do Ceará, mas a viajar. Ele será ferido na cabeça e seu estado desfigurado, relatado depois pelo padre Luiz Figueira, e ficou na memória dos jesuítas como um mártir, né, que se esconde no mato. Ele escapa com vida. O Padre Pinto será tido como um mártir importante daquela quase impossível missão, mas o outro chegará a seu destino posteriormente, numa segunda tentativa, e é através do Luiz Figueiras que a gente sabe
que sobreviveu ao massacre, né, do colega, é que a gente sabe essa história. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que essa fonte historiográfica, né, um relato jesuítico, ele mostra para a gente que a ideia que os colonizadores tinham do Ceará era de lugar de passagem para um outro lugar muito mais rico e muito mais importante. E a gente pode discutir culturalmente essa ideia. Será que ela tem alguma relação? Será que ficou na nossa memória coletiva a ideia de que o Ceará é um lugar de passagem, que a gente tem, para além das secas, para além dos latifúndios, né? Para além das estruturas sociais de desigualdade, terá essa marca colonial ficado na nossa memória como um dos elementos culturais da nossa identidade? Quer dizer, o Ceará ser lido e ser entendido como um lugar de trânsito, né? Um lugar marcado por um sentimento que as pessoas têm de ter que ir embora, de buscar outro lugar para viver melhor, né? Sempre vai ter um Eldorado, sempre vai ter uma São Paulo, sempre vai ter uma Brasília, sempre vai ter uma Amazônia, sempre vai ter um outro lugar que vai ser um lugar a conquistar, né? Isso pode ser uma coisa ficcional minha, né? Pode ser uma coisa absolutamente desimportante, né? Uma coisa sem a menor relevância histórica, nem historiográfica, mas foi esse relato, essa ideia que eu achei por bem trazer a essa mesa, né? A esse debate aqui na região da Ibiapaba.